Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo e imaginar como era a Antártida antes dela ser congelada. Vocês sabiam que a Antártida nem sempre foi um continente coberto de gelo e neve? Há milhões de anos, ela era um lugar verde, quente e cheio de vida. Vamos descobrir! Esta é a Antártida hoje, o continente mais frio, seco e isolado do planeta. Ela fica no Polo Sul, a cerca de 15 mil quilômetros do Brasil, e tem uma área de quase 14 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a quase 2 vezes o tamanho do Brasil. Ela é coberta por uma camada de gelo que chega a ter mais de 4 quilômetros de espessura, e que contém cerca de 70% de toda a água doce do mundo. A temperatura média na Antártida é de menos 49 graus Celsius, podendo chegar a menos 89 graus Celsius no inverno. Por isso, poucos seres vivos conseguem sobreviver lá, como alguns tipos de pinguins, focas, baleias e algas. Mas esta não é a Antártida de sempre. Há cerca de 200 milhões de anos, a Antártida fazia parte de um supercontinente chamado Gondwana, que ficava mais próximo da linha do Equador. Gondwana era formado pela união da África, da América do Sul, da Austrália, da Índia e da Arábia. Nessa época, a Antártida tinha um clima mais ameno, com estações definidas, chuvas regulares e temperaturas que variavam entre 10 graus Celsius e 20 graus Celsius. Por isso, ela era coberta por florestas, rios, lagos e pântanos, e abrigava uma grande diversidade de plantas e animais. Esta seria a vegetação da Antártida antes dela ser congelada. Como vocês podem ver, não há gelo, nem neve, nem rochas. Há árvores, arbustos, samambaias, musgos e flores, que formavam florestas densas e úmidas. Algumas dessas plantas ainda existem hoje em outros continentes, como a araucária, o pinheiro, a ginkgo, a cicuta e a magnólia. Outras, porém, já estão extintas, como a Glossopteris, uma planta com folhas em forma de língua, que era mais comum na Antártida antiga. E esta seria a diferença entre a vegetação das regiões mais altas e mais baixas da Antártida. Como vocês podem ver, nas regiões mais altas, onde o clima era mais frio e seco, as plantas eram menores, mais rasteiras e mais espaçadas, como os musgos, as samambaias e os arbustos. Nas regiões mais baixas, onde o clima era mais quente e úmido, as plantas eram maiores, mais altas e mais agrupadas, como as árvores, as flores e as Glossopteris. Que variedade, não é? Esta seria a fauna da Antártida antes dela ser congelada. Como vocês podem ver, não há pinguins, nem focas, nem baleias. Há dinossauros, répteis, anfíbios, peixes e insetos, que viviam nas florestas, nos rios, nos lagos e nos pântanos. Alguns desses animais ainda existem hoje em outros continentes, como o crocodilo, a tartaruga, a salamandra, o peixe-boi e a libélula. Outros, porém, já estão extintos, como o Cryolophosaurus, um dinossauro com uma crista na cabeça, que era o maior predador da Antártida antiga. E esta seria a diferença entre a fauna das regiões mais altas e mais baixas da Antártida. Como vocês podem ver, nas regiões mais altas, onde o clima era mais frio e seco, os animais eram menores, mais adaptados e mais solitários, como os répteis, os anfíbios e os insetos. Nas regiões mais baixas, onde o clima era mais quente e úmido, os animais eram maiores, mais diversificados e mais sociais, como os dinossauros, os peixes e os peixe-bois. Que incrível, hein? Conclusão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, onde mostramos como era a Antártida antes dela ser congelada. Como vocês puderam ver, ela era um lugar muito diferente do que é hoje, com um clima mais agradável, uma vegetação mais exuberante e uma fauna mais surpreendente. Ela era um verdadeiro paraíso na Terra, até que as mudanças climáticas e geológicas a transformaram no que conhecemos hoje. Por isso, devemos cuidar do nosso planeta, para que ele não sofra mais alterações que possam prejudicar a vida nele. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!